Smells Like Futebol aqui no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, né? Se inscreva, claro, no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Siga a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter também. E no Spotify. No Spotify também para ouvir todas as músicas que a gente passa por aqui. Quantas tem já lá? Umas 60 e tantas? Mais de 60 músicas já. Eu não lembro mais, por aí, né? 65 músicas com a de hoje. Muita música boa para você também na nossa lista lá no Spotify, na nossa playlist no Spotify. Vamos falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o Fábio Carille. As duas coisas se juntam, né? O Carille que não consegue fazer o Corinthians jogar, o Corinthians que não joga sob o comando do Carille. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Sobre ao som de quê? Trouxe Mad Season. Muito bem. Quando você fala muito bem, porque eu não conheço tanto. Né? Mad Season é que é essas super bandas que se juntam para fazer um álbum disco específico, só, né? Exatamente. O Lenny Stanley se juntou com o baterista do Screaming Trees e com o guitarrista do Pearl Jam, fizeram um álbum e depois não teve mais nada. Mas o álbum é muito bom, vale a pena ver o álbum. Foi um álbum só, então. Exatamente, um álbum. Tipo o Temple of the Dog. Tipo o Temple of the Dog. Bem lembrado, seu Maurício. Sim, também. Muito bem lembrado, seu Maurício. Vamos ouvir então 5 minutos de música, cravadinho. Porque ultimamente o Carille tem falado que não sabe porque que o time não tem jogado, né? Então eu trouxe... de tempo. Solta o som, I don't know anything. Vamos ouvir então. O nome da música que ele tá escrevendo. Muito bem. Entendi. Agora eu saquei. Verdade. Solta. Rolando então. Música tocando pra gente falar a respeito do Corinthians e do técnico Fábio Carille, que ao que me parece perdeu a mão do time, né? Tem decepcionado nesse ano porque o Corinthians não jogou bem em 2019. É uma coisa impressionante, porque... Mesmo tendo conquistado o Campeonato Paulista. Mesmo tendo conquistado. E quando conquistou o Campeonato Paulista, o próprio Carille admitiu que conquistou sem tendo jogado bem. Que na verdade não tinha quem ganhar, né? Na verdade, ninguém mereceu ganhar esse Campeonato Paulista, né? Exatamente. E aí quando o Carille ganhou e falou, não, estamos jogando bem, deu aquela impressão que, bom, o time vai engrenar e vai ser que nem 2017, ou pelo menos perto disso. Aconteceu de novo antes da parada para a Copa América. Precisamos da parada para a Copa América para colocar as coisas em ordem, para treinar, para estabelecer algumas mudanças. E aí que eu acho que começou o erro do Carille, né? As desculpas, elas foram se sucedendo. No começo, os reforços chegaram depois da pré-temporada. Então não conseguiu o time jogar bem no Campeonato Paulista. Ali. Olha, o Andrés nem tanto. A foto deve ser de 2017, o Andrés está desconfiado. Aí quando foi chegando perto da Copa América, que já tinha começado o Campeonato Brasileiro, bom, na parada da Copa América a gente vai conseguir fazer a pré-temporada que não fizemos. Não deu. Passou a Copa América, deu até alguns resultados positivos, mas sem tanto desempenho. 3 ou 4 jogos ali em que o Corinthians se apresentou razoavelmente bem, talvez os 2 melhores jogos do Corinthians nessa temporada, contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. E aí a gente vê agora também que o adversário ajudou. Tem que levar em consideração a qualidade do adversário. E contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro também foi um bom jogo do Corinthians, os dois na Arena em Itaquera. E o Botafogo também tem uma equipe muito limitada. Sem dúvida. Então não dá pra servir de parâmetro, né? Não. E depois disso, o Carille, aí eu acho que ele se perdeu no comando da equipe, que nem você comentou. Porque andou criticando muito os jogadores e expondo o elenco. Após a partida contra o Atlético Paranaense, principalmente, ele fez algo que não se faz. Quando ele começou a abrir nomes que foram especulados, eu não consegui trazer o Gabigol, porque não é o consegui seguinte, trazer o Roger Guedes, o Rodriguinho. Quem joga na posição do Gabigol nesse time do Corinthians? Então esse não serve. Quem joga na posição do Roger Guedes não serve. Do Rodriguinho, esse cara também tá devendo. Não dá pra fazer isso, né? Uma resposta que passou batido na coletiva foi quando perguntado se o Corinthians merecia a posição que tinha no G6, na época estava em quarto. Isso é importante. Ele falou, olha, pela organização sim, mas pelo desempenho não. Ou seja, eu treino o time certinho e os caras não jogam. Não conseguem dar conta do recado dentro de campo. Então falta pro Carille. Esse sincericídio do Carille acaba sendo seletivo, porque ele joga um pouco nas costas dos jogadores. Isso não pode acontecer. O que me impressiona é a passividade do Corinthians em campo, independentemente do adversário. E principalmente em casa. Não tem conseguido se impor em casa. O Corinthians não consegue se impor, não consegue sobressair dentro de casa. No clássico contra o Santos, por exemplo, o Santos dominou completamente, o Corinthians foi 0 a 0, é verdade, porque faltou poder
de fogo ao Santos. Poder de finalização. O poder de finalização. Faltou ser um pouquinho mais incisivo. O Carille não estava no banco naquele Tá jogo. suspenso, mas ele treinou durante a semana. Mas certamente ele deu alguns pitacos. Agora, falando dentro do campo e dos pitacos, falta repertório. Time mal montado. Falta repertório, porque o elenco do Corinthians, não dá pra falar pela realidade do futebol brasileiro que é um elenco ruim. Claro que não. É um elenco que dá pro Carille opções, principalmente pra tirar jogador e colocar jogador sem que perca a qualidade média do time. Sim. Você pensa que Fagner é um bom jogador, Wagner Love é um bom jogador, Bozelli. Em todos os setores do campo tem bons jogadores, Sim. Pedrinho. O que falta pro Corinthians, ao meu ver, é repertório do Carille para fazer com que esse time jogue, porque se ele reclama que os meias não entram na área, como ele já reclamou, mas ele tem Wagner Love e Bozelli, por que ele tira o Wagner Love de perto da área e põe pro lado esquerdo? Ele fez isso contra o Santos. Não dá pra entender. O Corinthians começou jogando praticamente num 4-1-4-1 com o Wagner Love do lado e o Bozelli isolado. Na frente. Era óbvio que o Wagner Love teria de fazer um papel de segundo atacante, isso aconteceu quando o Janderson entrou. Exatamente, porque aí ele circula. E o Wagner perdeu duas chances jogando de frente. Ele circula por trás do Bozelli e supre essa falta dos meias que não chegam na área. Ele tem meias que não vão para a linha de fundo, ele não tem jogadores do lado de campo, que ele comentou, que chegam, que vão para a linha de fundo, só que eles fecham para dentro. Sim. Você pode fazer ultrapassagem dos laterais. Então você tem formas de mexer com esse elenco para fazer o time alternativa, né? E ele já demonstrou ter repertório. Quando ele fez... quando ele trouxe aquela surpresa de Jadson e Rodriguinho à frente, todo mundo ficou espantado. Falou, um clássico contra o Palmeiras, não foi? O Carille tem repertório, agora falta para ele, tem faltado um repertório maior para conseguir fazer com que a equipe jogue de uma outra forma. O Corinthians ainda está na zona de classificação para a Libertadores. Jogando esse futebol, nada leva a crer que vai permanecer entre os 6. Pode até permanecer, porque a Inter vem tropeçando, o Bahia vem tropeçando, até tocou aqui o nosso despertador, porque acabou o tempo, né, seu Maurício? Sim. Mas... Pelos tropeços dos outros, pelos tropeços dos outros, pode ser que o Corinthians fique. Agora, se não melhorar o futebol, é difícil. É necessário pensar, tanto o Corinthians se deve ficar com o Carille para 2020, quanto o Carille... Se ele quer. E até ele se reciclar um pouco, porque futuro ele tem, já demonstrou isso. É isso. Eu nem comentei, a gente tá de Bélgica e Holanda. Olha só, clássico. Um clássico que beleza. regional. Aliás, tá pipocando, nossa, estouramos tudo. Tá pipocando nos últimos dias uma notícia de que Holanda e Bélgica estão estudando um campeonato único. Tomara. Com 8 belgas e 10 holandeses. Tomara, pode ser interessante, porque melhora o campeonato belga. Para outro programa. Tchau, estourou muito. Um abraço.